E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Vamos dando sequência naquilo que nós estamos conversando, né? Ontem eu introduzi aí a você a ideia desse método VMP, voz, mensagem e propósito. De que maneira eu vejo que essas coisas são conectadas, com que objetivo? Com o objetivo de destravar o potencial para que você possa ser aquilo que você quiser. Isso vai ter muitos desdobramentos, né? Mas ele vai ser principalmente com relação àquela necessidade que é inerente a todo ser humano de produzir significado sobre a sua existência, né? Como eu falei, algumas pessoas vão demorar muito para ter esse encontro, algumas vão ter esse encontro muito tarde, algumas vão ter esse encontro muito brevemente, aí vão começar a tentar compensar tudo que ficou para trás, é o que a gente vê na famosa crise de meia-idade. Então, o fato é que a pessoa que mais parece estar de bem com tudo e eu não faço nada, eu não assumo nenhuma responsabilidade, não produzo nada significativo, mas está tudo certo, porque eu estou bem desse jeito e tal. A pessoa mais plena, né, nesse sentido, ela vai ter um encontro desagradável em algum momento com a sua necessidade inerente de significado. E é importante que a gente vá, então, explorando os elementos que há em cada uma dessas palavras, cada um desses conceitos, né? E eu expliquei para você que a gente começa, na verdade, com a nossa voz, né? Essa é uma reflexão que há tempos eu tenho pensado, né, se começaria com a mensagem ou se começaria com a voz. Mas eu cheguei à conclusão de que é irrelevante, né, a pessoa encontrar a sua mensagem se aquilo vai ser algo egoísta, né? Se você vai encontrar a sua mensagem e vai deixar ela enterrada, isso te afunda e isso causa um impacto maior ainda na sua angústia existencial. Então, ao contrário do que eu inicialmente pensava, não, a mensagem não é o que vem primeiro, né? Embora a mensagem é o que é primeiro escrito em você, né? Nesse plano existencial, digamos assim, né? Sem pensar na eternidade. Mas a sua voz, você pode talvez cair na tentação de confundir as coisas e achar que, bom, eu vou destravar, então assim, todo mundo vai me escutar e eu preciso falar daquilo que eu carrego para todo mundo e na verdade não é bem assim. Você precisa encontrar a sua voz no sentido de que você tem que transbordar, você precisa tirar algo que está aí dentro, né? Você precisa encontrar a sua plataforma, como eu disse, né? Algumas pessoas vão se projetar pela arte, outras vão escrever, outras vão produzir conteúdo na internet, outras alcançarão muitas pessoas, né, um a um. Não tem certo e errado, né? Nesse quesito plataforma. O errado é morrer cheio, né? O errado é não transbordar, é não tirar isso de dentro. Mas você tem que tomar cuidado para não achar que porque você encontrou a sua voz e você está se projetando no mundo, né, para que você possa viver esse significado, para que você possa impactar outros, você não pode cair na besteira de achar que isso vai ser para todo mundo. Então deixa eu te falar, é absolutamente necessário que você encontre a sua voz e que ela seja a sua maneira de se projetar no mundo, mas nem todo mundo vai te ouvir e nem todo mundo vai valorizar aquilo que você carrega. E tá tudo certo, porque a sua mensagem não é para todo mundo e nem todo mundo vai ter algo que é para você também. A dinâmica funciona dessa forma. Existe o princípio bíblico, né, de não atirar pérolas aos porcos. E às vezes a gente ouve, né, explicações e tudo mais e fica num nível tão raso, né? Não deu uma coisa valiosa para quem não valoriza e tal. É por aí. Mas analise bem esse cenário, né? A pérola atirada ao porco é algo que vai ferir, né? Porque o porco ele vai pisar em cima, vai pisotear. É isso que ele faz com o alimento, é isso que ele faz com a sua própria sujeira. Ele vai pisotear. Então, além dele não ter possibilidade
de usufruir daquilo, né, com o valor que tem, ele ainda vai se ferir com aquilo, né, vai se ferir com aquela joia. E será que o porco tem culpa disso? Não, é só porque realmente aquilo não compete à natureza dele, aquilo não faz parte da sua vivência, aquilo não foi feito para ele. E inclusive na criação, né, não foi feito para o seu desfrute, porque quem foi criado para desfrutar é o ser humano. Então, na nossa voz é algo que vai acontecer também, né? Embora a pérola ela vai se associar mais com a mensagem que nós carregamos, mas esses sim são muito relacionados, né? Quando você se projetar no mundo, você não pode achar que essa projeção que vai carregar a sua mensagem vai chegar a todas as pessoas, porque tem gente que vai inclusive se ferir com aquilo que você tem. E geralmente é quem tem a cabeça voltada para o chão. É quem fareja como porco, quem não consegue olhar para cima, quem não consegue olhar para os lados. São pessoas que vão se ferir com aquilo que você tem, porque você lembra que eu falei, né? Se para encontrar a sua mensagem que vai ser portada para sua voz, você vai ter que ter um encontro muito sincero, muito profundo com a verdade. E tem muita gente que simplesmente não está pronta para a verdade, para o seu próprio bem, para a sua paz existencial e para que você possa vivenciar o seu projeto, o seu propósito, né? Seus projetos, você vai ter que muitas vezes adoçar a verdade, né? Porque a sua mensagem ela precisa de propagação. Então é isso que a sua voz vai fazer, é disso que se trata nessa nossa conversa de hoje. Então é por conta da propagação que você vai precisar adoçar em partes aquilo que você tem para dizer, porque uma mensagem que é muito revolucionária e muito à frente do seu tempo, se ela não for bem dosada, ela não vai se propagar, ela simplesmente vai ser rejeitada. Isso acontece até mesmo no domínio do marketing, né? Nas empresas, por exemplo, né? Você tem um projeto aí de um carro elétrico lá nos anos 90 que tentou ser lançado no Brasil e simplesmente foi rejeitado. Foi algo que morreu porque estava muito à frente do tempo. Hoje seria recebido de uma forma diferente, mas quando você é disruptivo naquilo que você traz, isso pode causar uma rejeição. Existem grandes gênios da subjetividade humana, muitos na filosofia, outros tantos na arte, na poesia, na música, e que, sabe, não foram compreendidos no seu tempo, foram escorraçados no seu tempo e que somente 50, 70, 100 anos depois da sua morte começaram a encontrar valor nas suas obras, né? Então, tem gente que, poxa, aplaude isso, olha que coisa maravilhosa e tal. Na verdade, esses caras erraram, sabe? Eles poderiam ter destilado a sua verdade, quem sabe, ao invés de ser um póstumo, ele poderia ter sido realmente um precursor, né? Então, na nossa mensagem, muitas vezes a gente vai ter que fazer isso, mas mesmo assim, né, mesmo que você tempere ali um pouquinho com açúcar a sua mensagem, quando você for se projetar, você for trazer essa disrupção, mesmo assim você vai encontrar pessoas que não estão prontas para receber, porque elas são orgulhosas, porque elas fogem da verdade. Isso é uma dos fatores que a gente mais vai encontrar enfrentamento quando a gente se projeta, né? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem ser confrontadas pela verdade, e nós vivemos em um tempo onde a verdade foi relativizada. E isso é algo que é muito recente, né? Essas construções aí de que a verdade é vários cacos que se juntam e tal. Isso é uma construção que é bem recente na história, no pensamento humano, né? Se você analisar ao longo de todas as eras, a verdade ela só era excluída pela mentira, né? Mas a gente vive num tempo onde coletivamente se relativiza a noção de verdade. E as pessoas acreditam que isso é libertador, mas isso na verdade é uma das piores prisões que nós vivemos nesse tempo que alguns chamam de pós-modernismo, né? Porque pós-modernismo não,
da contemporaneidade, né, o pós-contemporâneo, sei lá, tem um termo que eu uso aí, mas é essa pegada aí de relativizar a verdade. É uma grande prisão, porque você começa a demolir aquelas verdades fundamentais que trazem estabilidade, que trazem norte, que trazem um senso para o ser humano, e começam a relativizar tudo de forma que as pessoas ficam sem norte, ficam desnorteadas. E aí você vê uma geração que vive níveis de angústia, de ansiedade e uma gama de patologias que nunca existiram antes, né? E inclusive os manuais que listam os transtornos mentais nos últimos 50 anos, ele aumentou sei lá quantas vezes de tamanho. E você vai ver defensores dessa relativização te dizendo que, na verdade, isso sempre existiu, mas que as pessoas não sabiam dar nome, que chamavam tudo de loucura e tal. E, enfim, a gente poderia ir muito longe nessa discussão, né? Mas o fato é, essa relativização da verdade, ela trouxe bastante destruição. Porque aí eu deixo a pergunta para que você mesmo possa fazer a sua reflexão. Se isso é tão positivo, essa relativização é tão libertadora, então por que a gente não tem uma geração de pessoas que estão libertas, que estão vivendo a plenitude, né, da sua expressão como ser humano e que estão revolucionando o mundo? Não, ao invés disso, a gente vê uma grande geração que não para de compartilhar memes sobre estar ansioso, deprimido e derrotado. Então, me diz aonde está a liberdade nisso? Onde está a liberdade numa geração que, quando uma pessoa se levanta e fala, olha, deixa eu falar com você com sinceridade sobre as coisas, os outros param para ouvir? Porque eu vou te falar, as pessoas estão ansiosas por conteúdo. Você pode olhar para esse canal e não ver assim os milhares de visualizações, mas aqueles contatos que a gente tem no dia a dia, eles deixam muito nítido de que as pessoas consomem muita bobeira o dia inteiro para anestesiar um pouco desse choque de realidade que elas experimentam, né? Mas elas têm sede por ouvir palavras que toquem as suas almas, elas têm sede por coisas que trazem crescimento e construção para cada um como ser humano, né? E então saiba que é um deserto aí fora e que tem muita gente que vai rejeitar a sua voz, porque a sua voz vai ser uma consequência de você ter tido um encontro muito sincero com a sua verdade. E você vai ser rejeitado por isso em muitas esferas, e na maior parte dos casos não é só culpa das pessoas. Elas, de certa forma, vivem consequências do tempo em que nós estamos, que tentou estilhaçar a verdade. Mas você sempre vai encontrar algumas poucas almas sinceras, alguns poucos corações ensináveis que vão estar abertos a ter as suas convicções abaladas, e aí você vai começar a ser um propagador, né, de uma mensagem relevante que vai começar a ativar outras pessoas. E eu espero que você se junte a esse movimento onde a gente ative cada vez mais pessoas, traga cada vez mais clareza com relação ao propósito que cada uma tem no mundo. E eu quero te dizer que isso tudo, quando acontecer, não vai magicamente da noite para o dia fazer com que a vida só tenha decisões simples, ou que você não tenha momentos de conflito, ou que você não tenha momentos em que você se sinta ansioso. Não se trata disso, porque a vida nunca vai ser simples e o mundo não vai deixar de ser como ele é. Mas você vai dar passos mais conscientes, embora as suas decisões não se tornem mais fáceis, em larga escala elas vão se tornar mais simples, simplesmente porque você vai saber quem você é, você vai saber onde você está e você vai saber para onde você está arrumando, além de estar aberto à possibilidade de entender que talvez aquele alvo que você estabeleceu, ele pode ser redefinido para algo que é mais assertivo. Mas esse trabalho de construção, ele é bastante penoso. São poucos aqueles que agem com o coração, são poucos os corajosos, né, que vão aceitar esse encontro e esse casamento com a verdade. Mas por mais doloroso que possa ser, né, e isso ninguém nega, porque já é um dito popular de que a verdade dói, talvez você se lembre de alguém que disse: você vai conhecer a verdade e a verdade vai
te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não sabe de onde é essa frase, pesquise e abrace. Tamo junto, até depois do fim. Aí a gente fala mais sobre mensagem.